Olá, ouvintes de toda a Grã-Bretanha, aqui quem vos fala é Pedro, com mais um dia direto no coração de Londres. Hoje nossos olhares e corações estarão no continente europeu, onde tropas britânicas e aliadas, como a França, estarão no batalhão. Olá, espectadores da Grã-Bretanha. Meu nome é Ana e agora vou passar para a Nicole, que ela vai falar mais com vocês sobre como a Inglaterra entrou na guerra. Obrigada, repórter Dias. Mas por que e como a Inglaterra entrou na guerra? Bom, vamos voltar lá para 1939, onde a Inglaterra e a França fizeram uma promessa à Polônia. Eles começaram a perceber que Hitler estava ficando meio agressivo, roubando territórios, como a Áustria. E com isso, eles prometeram, a Inglaterra e a França, a Polônia, que caso a Alemanha for invadir ela, eles declarariam guerra. 2 dias após isso, dia 3 de setembro, Hitler ignorou completamente a ameaça da França e da Inglaterra e invadiram o território polonês. Com isso, a Inglaterra e a França foram para cima e declararam guerra à Alemanha, assim iniciando a entrada deles na guerra. Claro que entrar na guerra foi só o início, tanto que depois disso aconteceu o conflito em 1940, ficou conhecido como a Batalha da Inglaterra. Aconteceu entre julho e outubro, foi quando a Alemanha decidiu pela primeira vez invadir a Inglaterra. Só que eles não queriam usar o exército normal de terra, eles queriam invadir pelo ar. Ai, Nicole, mas como eles queriam fazer isso? Bom, eles queriam primeiro bombardear as cidades e depois destruir a Força Aérea Britânica. Ai, mas a Inglaterra não resistiu com isso tudo? Claro que resistiu, né? Bom, tinha uns pilotos muito corajosos que eles até conseguiram derrubar alguns aviões alemães. E também a Inglaterra estava usando um novo tipo de radar. Elas conseguiam detectar o avião inimigo antes deles conseguirem atacar 100%. Depois dos aviões alemães não conseguirem vencer os aviões ingleses, a Alemanha começou a bombardear cidades, principalmente Londres. Quase todas as noites, praticamente. Esse ataque foi conhecido como Blitz. Muitas pessoas morreram e também ficaram sem abrigo e começaram a entrar em subterrâneo, até em estações de metrô. Ai, como foi o resultado disso tudo? A Alemanha desistiu de invadir, porque os aviões alemães começaram a ser bombardeados e estavam perdendo muita força. Então, com isso, foi a primeira grande derrota da Alemanha para a Inglaterra. Claro que nesse tempo a Inglaterra tem uns aliados que lutavam também contra a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperial, o grupo Eixo. Bom, os aliados, os principais foi a União Soviética, os Estados Unidos e a França. Mas entre os Estados Unidos e a França, acho que foram os que mais ajudaram, porque principalmente na França, que ajudou na promessa com a Polônia, e os Estados Unidos ajudou como? Ele foi enviando navios, aviões, dinheiro, comida para a Inglaterra. Tudo isso chamado de um processo Lend-Lease, que seria empréstimo arrendamento em português. Mas como funcionava? Eles mandavam todas as coisas que eu falei para a Inglaterra e a Inglaterra podia pagar isso tudo em outra hora. Isso foi muito importante porque principalmente para estabelecer a resistência britânica para eles continuarem no foco da guerra. Só que nisso tudo, em 1941, foi ajuda total. Quase todos os países que eu falei aqui ficaram envolvidos. Porque após o Japão invadir, os Estados Unidos, os americanos entraram de vez na guerra ao lado da Inglaterra. Aí foi tudo, mandaram o exército, mandaram aviões, navios, dinheiro e etc. A partir daí, os aliados se organizaram e junto para derrotar o Eixo, e a Inglaterra e os Estados Unidos foram os principais que lutaram com várias frentes, como por exemplo a Itália, a África do Norte, a Normândia, que seria o dia D, isso. E junto com a União Soviética ajudaram a libertar, a Europa ali.
foi muito importante. A ajuda dos aliados foi importante porque a Inglaterra provavelmente não teria conseguido derrubar todo mundo sozinho. A união foi, muito essencial para a guerra acontecer e para ela se encerrar. Muito obrigada, senhorita Nicole, por passar as informações para os nossos espectadores da Grã-Bretanha. E para trazer uma visão mais ampla e direta, estamos com uma correspondente especial, senhorita Lins, que está junto às forças britânicas no norte da França. Em maio de 1940, um Panzer II, acompanhado por outras unidades motorizadas da 10ª Divisão Panzer, avança por Wadelincourt, em direção ao rio Meuse, no flanco esquerdo do ataque alemão durante a Batalha de Sedan. Nesta ofensiva, a Alemanha nazista surpreendeu o mundo com uma vitória relâmpago sobre a França, culminando na queda de Paris em 14 de junho de 1940. A campanha durou cerca de 46 dias e resultou na ocupação do país pelos nazistas. 31 de maio de 1940. Tropas exaustas e abatidas, evacuadas de Dunkerque, no norte da França, retornam ao porto de Dover, no Reino Unido, após a Operação Dínamo, a dramática retirada das forças britânicas e aliadas cercadas pelos alemães. Apesar das enormes dificuldades e sob constante ataque aéreo e de artilharia, cerca de 338 mil soldados foram resgatados, superando todas as expectativas. Senhorita Lins, o que pode nos informar sobre? Muito obrigada, Dias. Bom, as tropas britânicas neste começo de guerra estão relativamente despreparadas para um conflito. Temos bons elementos em termos de marinha e forças aéreas, mas o exército está pequeno, com equipamentos limitados e doutrinas ultrapassadas. Então agora voltamos para o estúdio com a senhora Dias. Muito obrigada, repórter Lins, pelas informações fornecidas. Como sabemos, a Grã-Bretanha não está apenas nos olhares dos soldados na guerra, mas também sim pela economia e no próprio país, tentando minimizar os estragos feitos pela Alemanha e também pelos estragos feitos pela economia por conta da guerra. Para entendermos melhor sobre as mudanças que acontecem com a Grã-Bretanha, irei passar para a repórter Lins. Lins, o que você pode nos dizer sobre? Muito obrigada, Pedro. Bom, a economia da Inglaterra, durante essa Segunda Guerra Mundial, está passando por uma profunda transformação. O país está disponibilizando todos os seus recursos para o esforço de guerra, adotando uma economia de guerra total, no qual o governo controla praticamente todos os aspectos da produção, consumo e comércio. Um deles está sendo o racionamento de alimentos, que consiste em que cada pessoa tem um cartão que limita os seus gastos durante a semana, para ter um controle de preço maior. Muito obrigada. Final de 1940. Um piloto kamikaze japonês amarra uma faixa cerimonial com o símbolo do sol nascente na testa. Um ritual que simbolizava sua devoção ao imperador e sua disposição de sacrificar a vida pelo Japão durante a Guerra do Pacífico. Líbia, 1941. Soldados das Forças Francesas Livres participam de uma missa ao amanhecer durante o cerco de Bardia. A Batalha de Bardia, travada de 3 a 5 de janeiro de 1941, foi um confronto militar de 3 dias como parte da Operação Compasso. A França havia sido invadida e ocupada por forças alemãs em maio de 1940, após o rápido avanço alemão pela Bélgica e pelos Países Baixos. Setembro de 1942. Uma equipe de metralhadoras soviéticas opera sua Maxim M1910, cobrindo o avanço da infantaria na frente de Voronezh. No início da ofensiva alemã, em 1942, Voronezh estava no caminho das forças da Wehrmacht. Em meados de setembro, os soviéticos já haviam recapturado partes da cidade, e o reconhecimento indicava que um ataque ainda mais intenso era iminente. O campo de batalha em Voronezh foi disputado com ferocidade quase comparável à de Stalingrado. Olá, ouvintes da Grã-Bretanha. Aqui estou eu novamente, 3 dias após. Hoje é dia 3 de setembro e venho com mais informações para vocês. Seguiremos com a repórter Luma informando vocês sobre os ocorridos. Obrigada. Hoje, dia 3 de setembro, 3 dias após a invasão da Polônia pela Alemanha, foi declarado o apoio militar do Reino Unido e da França junto à Polônia, depois de ser resolvido tratados.
E, portanto, quando a Alemanha não atendeu o ultimato britânico para retirar suas tropas da Polônia, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Muito obrigada, repórter Luma. Agora seguiremos com a repórter falando mais sobre as subdivisões das nações nessa Segunda Guerra Mundial, como está sendo feita. Muito obrigada, Dias. Bom, agora falando sobre as potências mundiais, existem 3, as neutras, os aliados e os eixos. No caso, o eixo veio com a intenção de expandir seus territórios, todos os países, e defender sua ideologia. Os aliados veio para ir combater o eixo, contra o eixo, e as neutras são os países, todos os países que não querem participar da guerra por medo de invasão, por medo de agressão mesmo. Porém, eles ainda sofrem com isso. Os países da potência dos aliados são União Soviética, China, França, Estados Unidos e Reino Unido. E do eixo são a Alemanha, Itália e Japão. Bom, agora fica com você, Dias. As tropas de motociclistas alemães da divisão de elite da Wehrmacht, conhecidas por seu papel em várias batalhas importantes, primeiro soviético, armadas com rifles Mosin Nagant com miras ópticas, posicionaram-se em frente a um abrigo. Durante a Grande Guerra Patriótica da Rússia, o Exército Vermelho recrutou diversas mulheres para lutar na linha de frente. Cerca de 1 milhão de soviéticas demonstraram bravura ao enfrentar os nazistas. Inglaterra, 24 de abril de 1943. Soldados da 2ª Divisão de Infantaria Canadense, armados com rifles P-14 e SMLE, participam de um treinamento para atiradores de elite. Maio de 1943. Judeus poloneses perplexos e aterrorizados são removidos de seus esconderijos durante a deportação final dos sobreviventes do gueto de Varsóvia. A deportação marcou o trágico fim de uma das mais corajosas resistências judaicas contra a ocupação nazista. Junho. Bom, agora que não quer calar. E as forças aéreas? Como estão? O que aconteceu? Nossa queridíssima repórter Lins vai informá-los mais sobre o assunto, aprofundar e deixar vocês cientes. Muito obrigada, Dias. As Forças Aéreas Real Britânica, também conhecidas como RAF, estão desempenhando um papel crucial durante essa Segunda Guerra Mundial. Ela está defendendo os espaços aéreos britânicos e fazendo a segurança do seu país durante a Batalha da Grã-Bretanha. Além disso, ela está fazendo bombardeios estratégicos contra alvos alemães, incluindo cidades e infraestruturas industriais, e está fornecendo apoio às forças terrestres e aliadas. E também podemos falar das mulheres, que elas tiveram um papel crucial nessa Segunda Guerra Mundial. Elas se juntaram nas forças aéreas auxiliares femininas, elas ajudaram nas indústrias, nas forças armadas britânicas, nas fábricas de armamento, nas espionagens e nas resistências. Podemos falar da Noor, que ela foi uma musicista e uma autora de histórias infantis, e ela foi uma das primeiras operadoras de rádio, e também a Josephine, que foi uma afro-americana dançarina e cantora, que ela foi fundamental para a espionagem para a resistência francesa. O papel dessas mulheres na Segunda Guerra Mundial foi muito importante para a sociedade britânica, pois elas tiveram a maior participação no mercado de trabalho e as mudanças nos papéis de gênero. Muito obrigada, voltamos com a Dias. Muito obrigada, repórter Lins, pelas informações fornecidas. Muito obrigado pela sua dedicação. A guerra continua assim, mas quando houver uma luz dentro dos nossos corações, ainda haverá esperança. Adeus para todo mundo e que Deus abençoe aos soldados, as mães de família e as crianças. Até a próxima transmissão. Bom, muito obrigada, senhor Pedro. Até a próxima transmissão. Bom, vim agradecer a todos pela atenção e até uma próxima. De 1943. Soldados soviéticos se preparam para disparar com rifles de precisão em aeronaves alemãs durante os momentos iniciais da Batalha de Kursk.
o maior confronto de tanques da Segunda Guerra Mundial e um ponto de virada no conflito na frente oriental. A cena, possivelmente uma pose de propaganda, reflete o uso estratégico de imagens para elevar o moral das tropas e promover a resistência soviética contra as forças alemãs. Grã-Bretanha, 1944. Um pelotão de paraquedistas britânicos se prepara para um salto de treinamento a bordo de uma aeronave Dakota da RAF, em preparação para o dia D. Esse treinamento intensivo fazia parte dos preparativos cruciais para a invasão da Normandia, a maior operação anfíbia da história, planejada para abrir uma nova frente contra as forças nazistas na Europa Ocidental.